Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês o review do clamper de corrente CC65 da Hantek, que é utilizado aí para fazer medições de corrente com o uso do osciloscópio. Bom pessoal, por diversas vezes, além de monitorar os sinais de tensão, precisamos também analisar os sinais de corrente, principalmente lá em circuitos de maior potência e aqueles circuitos que são compostos aí de cargas não lineares, né? Aqueles que a corrente não tem um comportamento exclusivamente dependente da tensão, e sim a carga vai modificar a forma de onda da corrente. Então, nesses casos, pessoal, nós temos que fazer algum modo de abordagem para levar esses sinais de corrente para o osciloscópio, para a gente conseguir graficamente ver esse comportamento dinâmico. E nesse vídeo, então, eu estou trazendo para vocês, né, o Hantek CC65, né, que eu tenho já há algum tempo, tenho utilizado e tem me atendido nas minhas aplicações, tá? Então eu vou mostrar para vocês as características dele e também como utilizar em algumas medições. Vamos lá, então. Antes de eu fazer testes e medições com esse clamp, pessoal, eu vou apresentar as características desse modelo, né? Então, ele é um clamp de corrente, né? Embora algumas pessoas o conhecem aí como alicate amperímetro, né? No caso desse modelo, ele não tem nenhum display para mostrar para a gente os valores aí de corrente, né? E sim, ele é apenas um acessório para que a gente então faça a aquisição da informação da corrente e envie também para o osciloscópio através aqui do nosso cabo BNC, tá? Selecionando alguns dos canais aí para uso de osciloscópio, então, tá? Ele possui transdutores de efeito Hall, então essa é a técnica utilizada para aquisição da corrente, né? Então ele tem um transdutor que, por efeito Hall, converte o sinal da corrente que passa por aqui e então um sinal de tensão, e aí tem um circuito de condicionamento de sinais que então enviará o sinal apropriado para o osciloscópio em nível de tensão, tá? E aí lá no osciloscópio a gente tem a possibilidade de alguns modelos já interpretar esses sinais como corrente, conforme eu vou mostrar logo para vocês aqui nesse meu modelo. Para fazer a medição aqui, pessoal, então basta passar o cabo de interesse que a gente queira aí medir a corrente através aqui dessa cavidade, né? Então, no caso que é facilitado por apenas necessitar abrir aqui o clamp, passar o cabo aqui e soltar, né? Então, aqui nós temos um núcleo partido aqui, podemos dizer, para fazer a passagem do campo gerado pela corrente, tá? É diferente aí no caso da maioria dos amperímetros, que nós temos que abrir o circuito e colocar o amperímetro em série, né? Aqui é bastante facilitado, basta a gente abrir aqui, ó, passar o cabo e tá pronto para fazer a medição, né? Então nós temos aqui um processo não invasivo para realizar a medição. Bom, segundo o fabricante, pessoal, esse aqui é um modelo capaz de medir até 65 amperes, né? Uma frequência de até 20 kHz, tá? Lógico que isso vai interferir na precisão da medição, mas nós temos aqui um equipamento que já é bastante útil para algumas fontes chaveadas de baixa frequência. E devido aí ao uso dos transdutores de efeito Hall para fazer então a conversão do sinal da corrente para uma tensão, nós conseguimos fazer a medição tanto de corrente contínua, bem como de corrente alternada, né? Diferente lá dos transformadores de corrente, que normalmente são equipamentos de menor custo, só que só vão trabalhar lá com corrente alternada, né? Ou um nível de pulso. Aqui a gente consegue fazer a medição, inclusive, de corrente contínua. Mas para o caso de medição de corrente contínua, o fabricante informa que nem sempre é possível zerar adequadamente a saída do sinal para a condição de 0 ampere aqui na entrada, tá, pessoal? Isso devido ao efeito de esterese. E para atenuar esse problema, é sugerido fechar e abrir várias vezes o clamp sem nenhuma corrente por perto, tá? Nenhum campo gerado aqui por perto, para que você atenue esse efeito de esterese, tá? Ainda, pessoal, no caso desse modelo aqui, ele tem esse botão que serve para a gente zerar possíveis offsets que estejam presentes aqui. Por exemplo, aqui no caso eu não estou medindo nada, né? E se eu quiser zerar o offset, eu tenho que pressionar esse botão e manter por um tempo até atenuar ali o sinal na tela, tá? Então eu vou colocar ele aqui no canal 1, pessoal, para a gente fazer a medição
daqui a pouco. É o seguinte, tá? Esse efeito de esterese, ele é um efeito padrão aí desse tipo de equipamento, principalmente quando a gente está trabalhando com um equipamento de um custo relativamente mais baixo, tá? Existem outros modelos de outros fabricantes que pode ter essa compensação de efeito de esterese, tá? No caso desse aqui, a gente faz manualmente com o uso desse botão. Tá? A gente pressiona e vai zerar. Observe que quando eu aperto ali, né, há alguma compensação tentando ser feita pelo circuito interno do equipamento. Bom, a tensão de isolação informada pelo fabricante é de até 300 volts em corrente contínua e 250 volts valor eficaz, né, para a tensão alternada. Então, né, tome bastante cuidado aí com a sua aplicação, né, trabalhe de forma segura. Tá? Para a alimentação, nós temos aqui uma bateria de 9 volts, tá? Eu deixei fora aqui a tampinha, só para demonstrar para vocês, né? Mas aqui vai aquela tampa para a gente fechar e fazer o uso aqui. Ele consome uma quantidade boa aí de carga, tá? A bateria não dura tanto tempo assim, mas se você usar uma bateria alcalina, dá para usar por muitas horas o equipamento, tá? Então, vocês podem observar que nós temos algumas escalas aqui, ó, para a gente ajustar como vai ser a atenuação para o sinal de saída aqui que vai lá para o osciloscópio. E tem que, assim como as sondas de tensão para o osciloscópio, a gente tem que ajustar aqui, né, selecionar uma dessas duas opções de acordo com o que nós vamos também fazer lá no osciloscópio. Tá? Então é o seguinte, assim que você ligar o equipamento em qualquer uma dessas opções aqui, vocês vão notar, nós temos aqui um LED indicando que ele está ligado, tá? Esse segundo LED aqui é para indicar a condição de carga da bateria. No caso aqui, se ela acender é porque estarei com uma carga muito baixa. No caso aqui, eu estou com uma bateria que está com uma carga suficiente para fazer os nossos testes. Tá? Então nós temos aqui a opção de 1 mV para cada 100 mA ou 1 mV para cada 10 mA, tá? Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com uma corrente razoavelmente pequena, aqui fornecida pela fonte de corrente contínua, tá? Então, eu vou deixar nessa escala de maior sensibilidade aqui, ó. 1 mV corresponde aqui a 10 mA, né? Ou ainda aqui nós temos 100 mV por ampere. Agora, se você trabalha com os níveis mais elevados de corrente, aí o fabricante até aconselha utilizar a outra escala, que é 1 mV para cada 100 mA. Tá? Isso é porque a gente vai estar trabalhando na melhor faixa de escala possível do circuito de condicionamento de sinais, o que vai trazer para a gente alguns níveis de precisão de forma adequada. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu passar por ele aqui 2 amperes, na escala de 1 mV a cada 10 mA, eu vou ter uma tensão de saída de 200 mV, certo? Agora, se essa mesma corrente de 2 mA passar por aqui na escala de 1 mV para cada 100 mA, aí eu teria apenas aqui 20 mV, tá? Então seria necessário uma maior corrente na entrada para que eu tenha um nível maior de tensão na saída, ajustada aqui para a sensibilidade adequada do uso no osciloscópio, tá? Senão a gente vai trabalhar com um sinal muito pequeno e aí qualquer ruído que venha até do próprio circuito de condicionamento vai atrapalhar aqui a nossa análise dos sinais no osciloscópio. Então observe agora essa imagem que eu tirei do manual do fabricante, que mostra a precisão da medição de acordo com a faixa de corrente a ser medida. Observe que para a corrente contínua, a escala de 1 mV para 10 mA tem melhor precisão para até 20 amperes, corrente contínua, e 10 amperes de corrente alternada. Para níveis maiores, até 65 amperes, é recomendado que você então use a chave na posição 1 mV para 100 mA. Ainda observe que a faixa de frequência do sinal é também indicada para cada condição de precisão. Então vamos começar nossos testes aqui, pessoal. Como eu vou utilizar a chave aqui na posição 1 mV para até 10 mA, né, a corrente minha não vai ser muito elevada, eu vou ajustar aqui então
canal 1 para fazer a leitura de corrente, tá? Então, aqui no caso, aperto aqui canal 1, ponto de prova, unidade aqui, ó, tem tensão ou corrente. No meu caso, eu vou utilizar corrente. E como a minha escala aqui é de 1 mV para 10 mA, isso corresponde a 100 mV por ampere, tá? Aqui você poderia colocar qualquer outro valor, tá? De acordo com, lógico, o modelo que você está utilizando e a atenuação que você precisa aqui. No caso, o meu é 100 mV por ampere, tá adequado. Bom, vou colocar aqui para medir a corrente desses resistores. Eles estão ligados aqui em paralelo. E vou aplicar, conforme eu havia falado há pouco, 2 amperes, né? Então vamos ajustar aqui para em torno de 2 amperes no display. Olha lá no osciloscópio o nível de tensão elevando, né? Aqui, ó, em torno de 2 amperes mais ou menos, certo? E observe que a sensibilidade vertical do osciloscópio está em 2 amperes por divisão. E nós temos aqui, ó, uma divisão com a marcação aqui, né, da curva da corrente, que corresponde a 2 amperes. Vou mudar a escala aqui, vertical. Olha lá, agora estou com 1 ampere por divisão de sensibilidade vertical e observem aqui que eu tenho agora duas quadrículas, correto? Como aqui é uma fonte chaveada, né, pessoal? Esses ruídos que vocês estão vendo na tela é oriundo do tipo de fonte que está sendo utilizada aqui para alimentar esses resistores. Se eu agora inverter a alimentação, né, pessoal? Vamos zerar aqui primeiro. Vou inverter os cabos da fonte. E voltando agora para 2 amperes, observe que agora o meu sinal está abaixo aqui da nossa referência zero. Tá? Então, a gente consegue aqui fazer as medições de corrente contínua, né, nos dois sentidos, logicamente, e diferente do que a gente poderia conseguir lá com um transformador de corrente, que só vai trabalhar com sinais variantes no tempo. Aqui a gente consegue trabalhar com sinais de frequência zero, né? Ou aqui no caso, corrente contínua. Agora eu vou mudar a configuração aqui da bancada, pessoal, para a gente fazer um teste com corrente alternada e depois com uma carga não linear, tá? Só um segundo. Bom, pessoal, aqui está agora configurado para a gente utilizar o variar aqui para controlar aqui a tensão de alimentação e esses dois resistores em série aqui de 10 ohms cada um, tá? E lembrando, pessoal, que para que a gente tenha um sinal positivo lá na tela, a corrente deverá estar entrando por esse lado aqui, tá? Nessa face do clamper aqui. Quando a corrente está no sentido oposto, lógico, sentido convencional da corrente, o sinal estará no nível negativo. E observe agora que nós temos aqui, ó, um offset negativo, né? Porque foi o último teste que eu havia feito ali com a tensão, quando eu inverti a polaridade da tensão na fonte. Então, eu vou zerar esse offset, ó, vou apertar esse botão aqui. Olha lá, ele faz o ajuste do offset e pronto. Tirei, agora ele está considerando que esse nível de corrente é zero, porque aqui eu não tenho nenhuma tensão aplicada ainda. Então vamos lá aplicar algum nível de tensão para obter alguma corrente. E olha lá, pessoal. Agora nós temos aqui 1 ampere de amplitude, certo? 500 miliampere por quadrícula, que eu ajustei aqui a escala vertical. Nós temos o sinal aí da corrente no resistor aqui, quando aplicada uma tensão alternada. Então nós temos aqui o semiciclo positivo e o negativo com offset, idealmente aí seria zero, né? E observe que como eu não estou mais utilizando a fonte chaveada, pessoal, agora não temos mais aqueles ruídos no sinal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar a tensão aqui e vou montar agora um retificador de meia onda rápido aqui para a gente ter uma carga não linear e ver como que a medição, né, com o clamper de corrente aqui da Hantek CC65 tem seu desempenho. Vamos abrir aqui então o circuito, tá? Eu vou montar rapidamente aqui. Colocar capacitor aqui para filtrar a ondulação de tensão, né, o ripple. E vou colocar esse diodo aqui para fazer a retificação.
Bom, pessoal, temos aqui um retificador de meia onda, né? Montado aí rapidinho só para a gente fazer esse teste. E vamos agora aplicar uma tensão aqui, vamos alimentar esse circuito e vamos ver como se comporta a corrente de entrada do retificador. Deixa eu ajustar o trigger aqui, porque ele está no nível 0. Mudar a escala aqui. Olha aqui, pessoal, nesse instante nós estamos com 4 amperes de pico, né? Na corrente típica aí do chapéu de bruxa, também conhecida, né? Como a corrente durante a fase de carga do capacitor, né? Durante ali próximo ao pico da tensão da rede elétrica. Nós temos aqui o intervalo de tempo onde o capacitor está sendo carregado, obtendo aí essa corrente característica, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tensão, olha lá, vai ficando cada vez mais agudo. Então, vocês podem observar aí, então, o sinal de entrada aqui, né, do nosso retificador de meia onda. E aqui nós podemos medir, né, no resistor a corrente de saída, se eu conseguir abraçar ele aqui. Provavelmente eu não vou ter espaço suficiente para pôr aqui. Olha lá, aquela corrente ondulada, até apresentando as características de carga e descarga do capacitor, tá? Então é possível fazer a medição tanto em CC quanto em CA, né? Mais uma vez mostrando a versatilidade aí desse tipo de equipamento. Caso vocês tenham interesse, pessoal, eu vou deixar um link na descrição da onde eu comprei, deixar também um comentário fixado, né? Na época que eu comprei esse clamper de corrente, ele era bem mais barato do que está agora. Na época eu acho que eu paguei uns R$ 75, mas já faz aí uns 3 anos, se eu não me engano. Hoje em dia eu acho que ele já, a inflação já pegou ele também, mas ainda assim é uma opção aí de baixo custo, frente a outros modelos aí que passam até de R$ 1.000. Bom, jovens, fica à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão, né? Se inscreva no canal se você deseja, então, aprender mais sobre eletricidade e eletrônica de forma gratuita. Forte abraço e até a próxima aula.